Documentos mostram que a mineradora Vale recebeu recomendação para proibir o uso de explosivos perto da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão. A medida era para dar mais segurança à estrutura de rejeitos de minério. Mas ontem, testemunhas disseram à CPI da Assembleia, que investiga o desastre, que houve detonações a cerca de 1 quilômetro da barragem. O laudo de revisão periódica da barragem da mina Córrego do Feijão, feito em junho de 2018 pela empresa Tuvisud, recomendava a adoção de medidas para diminuir a probabilidade de gatilhos para o rompimento da estrutura. O texto diz: deve-se evitar a indução de vibrações, proibir detonações próximas, evitar o tráfego de equipamentos pesados na barragem e impedir a elevação do nível de água no rejeito. Ontem, durante a audiência da CPI, testemunhas ouvidas disseram que desconheciam as recomendações. O mecânico de mineração terceirizado, Eiichi Ozawa, afirmou que no dia do rompimento da barragem, viu uma explosão na cava da mina do Córrego do Feijão. Eu fiz uma afirmação que a detonação não ocorreu meio-dia, mas sim entre 12h20 e 12h40. O depoimento o senhor prestou à Polícia Civil. O senhor confirma esse depoimento? Sim. Confirma? Sim. A polêmica ficou em torno do horário da detonação. A segunda testemunha ouvida, Edmar Rezende, funcionário da Vale, disse que a detonação naquele dia foi após o rompimento da barragem, que ocorreu ao 12h e 28 minutos. Edmar apresentou um vídeo à CPI que comprovaria o horário da explosão. Disse que chegou a instalar os explosivos antes do meio-dia, mas que a detonação foi depois. Eu estava lá, eu era o responsável, eu iniciei o desmonte remoto, né? Eu iniciei. Estava lá e foi às 13h33. Merece uma cariação. Alguém aqui não está falando a verdade. O funcionário responsável pelos explosivos também afirmou que decidiu executar a ação mesmo depois do rompimento da barragem, porque era perigoso deixar o material no local. A CPI já solicitou à Vale a lista de detonações na mina do Córrego do Feijão durante os meses de dezembro de 2018 e janeiro deste ano. Também pediu registros como vídeos das explosões no dia da tragédia. Especialistas em barragens explicam que essa atividade é programada com antecedência, que é possível saber a quantidade de explosivo usado e os impactos dessa ação. Para aqueles gatilhos que a gente considera que possam ocorrer no longo prazo, a gente prevê algum controle. E aí fica a cargo do empreendedor, sobre responsabilidade dele, de que ele apresente medidas de que aqueles gatilhos estão sendo controlados e que eles não estão acontecendo para que acarretem a instabilidade da estrutura. 5 meses depois, o inquérito da Polícia Civil sobre a tragédia já tem quase 3.000 páginas e muitos arquivos digitais. Mas ainda não há prazo para concluir as investigações. A nossa principal tarefa efetivamente é terminar, junto com a perícia, os laudos periciais, exatamente que nós possamos entender quais motivos levaram ao rompimento da barragem e também a análise de todas as documentações que foram apreendidas ao longo das investigações. Estamos analisando exatamente para que possamos ter uma melhor dimensão de quem seriam pessoas que teriam alguma responsabilidade criminal, efetivamente nesse rompimento da barragem. Em outra investigação, o Ministério Público do Trabalho está apurando denúncia do Sindicato dos Trabalhadores da Mineração sobre uma suposta determinação da Vale para que os funcionários atuem em apoio às buscas por corpos. A CPI também recebeu a denúncia e deve tratar do assunto nas próximas reuniões. Isso traz mais adoecimento a esses trabalhadores, danos psíquicos incalculáveis, porque eles estão lidando com pedaços de corpos dos seus colegas trabalhadores. Isso não é tarefa de nenhum funcionário da Vale. Nós não estamos prontos para poder fazer esse tipo de serviço. Eu vendo, a Vale errou em colocar nossos funcionários para resgatar os nossos próprios amigos. A Vale informou que, conforme esclarecimento do Corpo de Bombeiros, em nota, nenhum dos funcionários da Vale auxilia a corporação nas atividades de busca na área afetada pelo rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Sobre as detonações, ontem a empresa havia informado que elas fazem parte da rotina da atividade e que não havia recomendação expressa da Tuvisud para a paralisação das operações da mina.
Hoje, a empresa afirmou que no dia da tragédia não houve explosões nas minas do Córrego do Feijão e Jangada e que após a ruptura por medida de segurança foram realizadas 2 detonações que já estavam programadas, com distância e cargas seguras.